Os Segredos Ocultos da Cura, de Max Endel, não é apenas um livro, é um portal para o conhecimento místico que orientou curadores e buscadores espirituais por séculos. Suas páginas revelam ensinamentos profundos sobre as forças invisíveis que influenciam a saúde, o poder curativo da vibração e energia, e a conexão entre corpo, alma e espírito. Desde tempos imemoriais, os seres humanos buscam respostas sobre a origem do sofrimento e os mistérios da cura. É possível aliviar a dor por métodos espirituais? Qual o papel do karma e da evolução da alma na saúde física? Nesta obra, Endel nos apresenta os princípios ocultos da cura esotérica, baseados nos ensinamentos da sabedoria ocidental. Prepare-se para uma jornada reveladora onde ciência e espiritualidade se entrelaçam numa dança harmoniosa. Por meio desses ensinamentos, você descobrirá que a verdadeira cura vai além do corpo físico. É um processo de transformação interior, equilíbrio energético e despertar espiritual. Abra sua mente e coração, pois os segredos que você está prestes a ouvir podem mudar sua vida para sempre. A arte da cura foi considerada um conhecimento sagrado, reservado apenas aos iniciados nas ciências ocultas e nas antigas escolas de mistérios. Na antiguidade, a medicina não era vista como uma disciplina puramente materialista ou empírica, mas como uma manifestação das leis cósmicas, onde saúde e doença não eram fenômenos aleatórios, mas expressões de equilíbrio ou desequilíbrio entre o microcosmo humano e o macrocosmo universal. Este texto explora os princípios ocultos da saúde e da cura de uma perspectiva holística, integrando ciência tradicional com ensinamentos espirituais extraídos das antigas escolas herméticas, teosofia, rosacrucianismo e alquimia. A cura, longe de ser apenas um processo fisiológico, é, na verdade, uma transmutação energética e vibracional que envolve forças invisíveis reconhecidas por várias tradições esotéricas ao longo da história. Para entender a cura de uma perspectiva esotérica, devemos nos afastar dos paradigmas mecanicistas e reducionistas da medicina convencional e mergulhar no conhecimento perdido dos antigos curadores sacerdotes e místicos, que entendiam que o corpo físico é apenas uma projeção densa de uma estrutura mais sutil e complexa que opera em múltiplos planos de existência. Ao longo desta obra, exploraremos os métodos de cura empregados pela Irmandade Rosacruz, a relação entre nutrição e consciência, o papel da astrologia médica, a influência da luz, Corisson na restauração do equilíbrio vital, além de temas fundamentais como sono, mente, transfusão de sangue e regeneração corporal. Para isso, recorreremos não apenas aos avanços contemporâneos em medicina vibracional e epigenética, mas também a textos bíblicos, gnósticos, herméticos e proibidos que revelam uma compreensão transcendente da verdadeira natureza da cura. Cura na tradição sagrada, a conexão entre alma e corpo. A concepção tradicional de saúde, conforme expressa na medicina moderna, tende a ver o corpo como uma máquina biológica cujos distúrbios devem ser corrigidos por agentes químicos ou intervenções cirúrgicas. No entanto, essa visão materialista é incompleta e ignora a dimensão espiritual da doença e da cura. As tradições esotéricas sustentam que o ser humano é uma entidade multidimensional composta por vários níveis de existência: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental e o espírito. Nesse sentido, a doença é apenas a manifestação física de um desequilíbrio que se origina em níveis mais sutis. O próprio Cristo, nos evangelhos canônicos e apócrifos, deixou claro que a cura não é apenas um ato fisiológico, mas uma restauração da harmonia entre a alma e o corpo. Tua fé te curou, vai em paz. Lucas 8:48. Essa afirmação implica que a cura é um processo no qual a consciência do paciente desempenha um papel central. Na tradição gnóstica, a doença é vista como resultado de desequilíbrios energéticos e erros de percepção que impedem o alinhamento com a fonte divina. Da mesma forma, textos herméticos ensinam que o que está em cima é como o que está embaixo, significando que qualquer enfermidade que se manifesta no plano físico tem sua correspondência nos planos astral e mental. A medicina esotérica, portanto, não busca apenas eliminar sintomas, mas restaurar a harmonia de todo o sistema. 2. A Irmandade Rosacruz e a arte da cura espiritual. Um dos aspectos mais fascinantes desta obra é a exploração dos métodos de cura empregados pela Irmandade Rosacruz, uma das ordens esotéricas mais influentes da história.
Os Rosacruzes sustentam que a doença pode ser tratada por meio da transmutação vibracional, usando o poder do pensamento, da respiração e dos elementos naturais em harmonia com as energias cósmicas. Entre as práticas de cura mais importantes da Irmandade Rosacruz estão a meditação na luz divina como meio de restaurar o equilíbrio energético, o uso da astrologia médica para diagnosticar e tratar doenças com base nas influências planetárias, o emprego de ervas, minerais e preparações alquímicas para regenerar tecidos e purificar o sangue, e a aplicação de cores e vibrações sonoras para desbloquear os centros energéticos do corpo. Esse conhecimento, amplamente oculto por instituições médicas e religiosas, representa uma revolução na compreensão da saúde, demonstrando que a cura é, em última análise, um processo de transformação interior. 3. A ciência da nutrição, vibração alimentar e consciência. A nutrição não afeta apenas o corpo físico, mas influencia diretamente o estado de consciência de um indivíduo. As antigas escolas de mistérios ensinavam que a vibração dos alimentos afeta a estrutura energética do ser humano, determinando sua capacidade de acessar estados superiores de percepção. A nutrição esotérica baseia-se na compreensão de que nem tudo que é nutritivo para o corpo é benéfico para a alma. O Evangelho dos Essênios, um texto apócrifo atribuído a Cristo, revela conhecimento oculto sobre dieta e saúde. Os anjos do ar, da água e do sol purificam seu corpo. Mas, se você não está em harmonia com seu espírito, a doença retornará a você. Esse ensino nos leva a considerar que a nutrição não deve se limitar ao aspecto material, mas também incluir pureza mental, emocional e espiritual. 4. A astrologia médica, diagnóstico cósmico e cura. Outro pilar deste texto é a relação entre astrologia e cura. Desde tempos antigos, médicos sacerdotes usavam a astrologia como ferramenta de diagnóstico, entendendo que cada órgão do corpo é governado por um planeta e que os desequilíbrios energéticos podem ser corrigidos ao se alinhar com as influências cósmicas apropriadas. Nesse sentido, a astrologia médica não é uma superstição, mas um método preciso de diagnóstico e tratamento, redescoberto hoje por meio da medicina quântica e da bioenergética. Este texto não é apenas um compêndio de conhecimento sobre cura, mas um convite para transformar nossa compreensão da saúde e da vida. À medida que avançamos nesta obra, entenderemos que a verdadeira cura não vem apenas de medicamentos ou tratamentos físicos, mas do alinhamento com as leis universais que governam a existência. Luz, som, vibração e mente não são apenas ferramentas terapêuticas, mas portais para uma realidade superior onde a doença deixa de existir. Assim, mergulhamos nos mistérios da cura esotérica, recuperando o conhecimento antigo que nos permitirá restaurar o equilíbrio e acessar a plenitude do ser. Cura esotérica, a conexão entre corpo, mente e espírito, por Max Endel. Notamos que mais de 60% dos que visitam nosso canal não estão inscritos. Você pode apoiar este projeto pressionando o botão de inscrição e curtindo o vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1. A origem e desenvolvimento da cura. Há um ditado que diz que os dias do homem são poucos e cheios de problemas. Entre todas as provações da vida, nenhuma nos afeta mais profundamente do que a perda da saúde. Podemos perder fortunas ou amigos com relativa equanimidade, mas, quando a saúde falha e a morte se aproxima, até os mais fortes vacilam. Percebendo a impotência humana, tornamo-nos mais inclinados a recorrer ao poder divino em busca de ajuda do que em qualquer outro momento. Portanto, o papel do conselheiro espiritual sempre esteve intimamente ligado à cura. Entre as sociedades primitivas, o sacerdote também era o curador. Na Grécia Antiga, Esculápio era especialmente procurado por aqueles que precisavam de cura. A Igreja seguiu esses passos, e certas ordens católicas continuaram o esforço de aliviar o sofrimento ao longo dos séculos. Em tempos de doença, o bom sacerdote vinha como representante de nosso Pai no céu. O que lhe faltava em habilidade médica, ele compensava com amor e simpatia, se fosse um sacerdote verdadeiro e santo, e com a fé que seu ofício sagrado inspirava no paciente. Seu cuidado com o paciente não começava na cabeceira do leito nem terminava com a recuperação.
A gratidão do paciente pelo médico somava-se à reverência sentida pelo conselheiro espiritual. Como resultado, a capacidade do sacerdote de ajudar e elevar seu antigo paciente aumentava tremendamente. O vínculo entre eles era muito mais forte do que poderia ser quando os papéis de conselheiro espiritual e médico eram separados. É evidente que a arte da medicina alcançou um grau de eficiência que não poderia ter sido obtido sem dedicação completa a esse objetivo. As salvaguardas das leis de saúde, a erradicação de insetos transmissores de doenças e outros avanços científicos servem como testemunhos monumentais do valor dos métodos científicos modernos. Assim, pode parecer que tudo está bem e que nenhum esforço adicional é necessário. No entanto, na realidade, até que a humanidade como um todo desfrute de saúde perfeita, não há questão mais importante do que como podemos alcançá-la e mantê-la. Além da escola convencional de cirurgia e medicina, que depende exclusivamente de meios físicos para tratar doenças, outros sistemas surgiram que dependem inteiramente da cura mental. Organizações que promovem cura mental, cura natural e métodos semelhantes frequentemente realizam reuniões para compartilhar experiências e publicam revistas cheias de testemunhos de apoiadores gratos que se beneficiaram de seus tratamentos. Se os médicos convencionais fizessem o mesmo, não faltariam testemunhos semelhantes comprovando sua eficácia. A opinião de milhares de pessoas tem grande peso, mas não constitui prova, pois milhares de outras podem ter uma visão oposta. Às vezes, um único indivíduo pode estar certo enquanto o resto do mundo está errado, como Galileu estava quando sustentava que a Terra se movia. Hoje, o mundo inteiro abraçou a ideia pela qual ele foi perseguido como herege. Sustentamos que, como o homem é um ser composto, a cura tem sucesso na medida em que aborda defeitos nos planos físico, moral e mental da existência. Cura versus tratamento. Como a grande maioria das pessoas não distingue entre tratar e curar, pode ser útil explicar a diferença, que reside principalmente na cooperação ou na falta dela. Uma pessoa pode tentar tratar outra por meio de massagem ou medicação. Em ambos os casos, o paciente permanece passivo, como argila sendo moldada pelo oleiro. Não há dúvida de que tal tratamento pode aliviar sintomas, e a pessoa pode se sentir melhor. No entanto, esse alívio é apenas temporário. O paciente não adquiriu uma verdadeira compreensão da causa subjacente de sua doença. Ele não percebe que a doença resulta da violação das leis da natureza, e, portanto, é provável que repita os mesmos erros, levando a uma recorrência da doença. Tratar é um processo físico. Curar, por outro lado, é radicalmente diferente. Sempre exige que o paciente coopere ativamente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, com o curador. Para ilustrar isso, não precisamos olhar além da vida e obra de nosso grande líder, Cristo. Quando as pessoas vinham a ele para serem curadas, não esperavam um tratamento físico. Sabiam que o alívio viria através do Espírito. Sua fé nele era ilimitada, e isso era essencial para o processo. Isso é evidente nos incidentes registrados no capítulo 13 de Mateus, onde se diz que ele foi entre as pessoas com quem Jesus, o dono original do corpo, viveu em sua juventude. Eles viam apenas o homem exterior e diziam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não estão seus irmãos entre nós?" Eles acreditavam que nada de grandioso poderia vir de Nazaré, e, conforme sua fé, assim lhes foi feito. Lemos que ele não realizou muitas obras poderosas ali por causa de sua descrença. No entanto, a fé sem obras é morta. Em todos os casos em que Cristo curou alguém, a pessoa tinha que fazer algo. Ela precisava cooperar ativamente com o grande curador antes que a cura pudesse ocorrer. Ele disse: "Estende tua mão." Quando o homem obedeceu, sua mão foi curada. A outro, ele disse: "Toma teu leito e anda." Quando ele o fez, a doença desapareceu. Ao cego, ele disse: "Vai lavar-te no tanque de Siloé." Ao leproso: "Mostra-te ao sacerdote e oferece teus dons." Em todos os casos, havia cooperação ativa da pessoa a ser curada, o que ajudava o curador. Eram exigências simples, mas tinham que ser cumpridas para que o espírito de obediência pudesse auxiliar no trabalho do curador. Quando Naamã foi a Eliseu esperando que o profeta saísse com uma grande exibição de magia e cerimônia para limpar suas manchas de lepra, ele ficou muito decepcionado.
E quando o profeta lhe disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, ele ficou furioso a ponto de exclamar: não temos grandes rios na Assíria? Por que devo me lavar no Jordão? Que absurdo! Ele carecia do espírito de submissão, absolutamente necessário para que o trabalho fosse realizado. Pode-se dizer que, se ele tivesse persistido em sua resistência, não teria recebido a cura de sua doença. Da mesma forma, nenhum dos que foram curados por Cristo teria sido afetado se não tivessem obedecido e feito o que lhes foi ordenado. Essa é uma lei da natureza absolutamente certa. É a desobediência que traz a doença, enquanto a obediência, seja lavando-se no Jordão ou estendendo a mão, demonstra uma mudança de mentalidade, colocando a pessoa em condição de receber o bálsamo de cura, que pode vir por meio de Cristo ou de um curador de um tipo ou outro, conforme o caso. Em todos os casos, o poder de cura vem, em última análise, de nosso Pai Celestial, o grande médico. Esses são os 3 grandes fatores na cura. Primeiro, o poder de nosso Pai no céu. Segundo, o curador. E terceiro, a mente obediente do paciente, sobre a qual o poder do Pai pode atuar por meio do curador de maneira a dissipar todas as enfermidades corporais. Vamos agora entender que todo o universo está permeado pelo poder do Pai, sempre disponível para curar todas as formas de sofrimento. Essa é a grande certeza. O curador é o foco, o veículo por meio do qual o poder é infundido no corpo do paciente. Se eles forem um instrumento adequado, consagrado, harmonioso, real e verdadeiramente sintonizado com o infinito, não há limite para as obras maravilhosas do Pai que podem ser realizadas por meio deles, desde que o paciente apresente uma mente devidamente receptiva e obediente. Capítulo 2. O método de cura da Irmandade Rosacruz. Por que os Rosacruzes curam? Entre todo o nonsense e equívocos que circularam sobre os Rosacruzes ao longo dos séculos, há uma grande verdade. Os membros da ordem visam curar os doentes e possuem meios superiores para realizar esse propósito benevolente. Ordens religiosas anteriores buscavam avanço espiritual punindo e maltratando o corpo, mas os Rosacruzes demonstram o maior cuidado por esse instrumento. Há 2 razões para sua atividade de cura. Como todos os devotos seguidores de Cristo, eles aguardam ansiosamente o dia do Senhor. Eles entendem que Lúcifer, a falsa luz de Lemúria, implantou a paixão, conduzindo a humanidade ao pecado e trazendo dor, sofrimento e morte. Eles também sabem que Cristo, a verdadeira luz da nova Galileia que está por vir, inaugurou a concepção imaculada e pregou o evangelho da redenção do pecado por meio do amor. O celibato é apropriado para aspirantes orientais, pois essas raças inferiores logo se tornarão extintas. No entanto, para o Ocidente, o celibato contradiz o plano evolutivo, porque uma nova raça deve ser nutrida aqui. Portanto, a pureza gerativa é a palavra de ordem do discípulo nesta parte do mundo. Uma nova raça deve ser trazida à existência com amor, e assim as aflições que agora atormentam a humanidade, nascidas de gerações concebidas em paixão, cessarão. Até mesmo a morte será, em última análise, superada na nova dispensação, pois a pureza etérea dos corpos eliminará a necessidade de renovação. Embora a Bíblia contenha informações definitivas sobre essa era futura, um ponto permanece envolto em mistério. Ninguém sabe o dia, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Cristãos de todas as eras, desde que o Evangelho foi pregado pela primeira vez, anseiam por esse dia em que os filhos da luz serão revelados. Apenas o Pai, o mais alto iniciado entre os senhores da mente, pode prever quando a mente separatista e egoísta cederá ao espírito de amor unificador e abnegado. No entanto, uma coisa é muito clara: viver sob as condições do novo céu e da nova terra será tão impossível para aqueles sem o corpo devidamente constituído, simbolizado como a veste nupcial na Bíblia, quanto foi para os atlantes degenerados, que careciam de pulmões para respirar, quando a mudança atmosférica ocorreu. É um fato científico que o estado do sangue afeta a mente e vice-versa. Portanto, um corpo saudável é essencial para uma mente sã, e apenas uma mente sã pode transcender a paixão. Da mesma forma, apenas um corpo saudável pode gerar outro ser igualmente puro. Os Rosacruzes assumiram a missão de curar o corpo para que ele possa abrigar uma mente saudável e um amor puro.
Cada concepção sob essas condições é um passo em direção ao dia do Senhor, pelo qual todos ansiamos ardentemente. Essa é a razão de suas atividades de cura, e é o significado de seu lema: uma mente sã, um coração gentil, um corpo saudável. Foi escrito em várias obras que os membros da ordem faziam um voto de curar gratuitamente. Essa afirmação é um tanto enganosa. Os irmãos leigos faziam um voto de ministrar a todos de acordo com suas melhores habilidades, gratuitamente. Esse voto, é claro, incluía a cura para homens como Paracelso, que possuíam habilidade nessa direção. O método combinado de remédios físicos aplicados sob estrelas favoráveis e conselhos espirituais provou-se altamente eficaz. Outros não eram adequados para serem curadores, mas trabalhavam em áreas diferentes. No entanto, todos compartilhavam um traço comum. Nunca cobravam por seus serviços e trabalhavam em segredo, sem alardes. Cristo deu 2 comandos aos seus mensageiros: pregar o evangelho da era vindoura e curar os doentes. Um é tão obrigatório quanto o outro, e, pelas razões mencionadas, o segundo comando é igualmente necessário. Para cumprir esse mandato, os irmãos maiores desenvolveram um sistema de cura que combina os melhores elementos das várias escolas atuais com um método de diagnóstico e tratamento tão confiável quanto simples. Isso marca um grande avanço em elevar a arte da cura das areias movediças da experimentação para a rocha sólida do conhecimento exato. É uma razão verdadeira, boa e válida quando dizemos que queremos ajudar os outros pelo amor a Cristo. Devemos lembrar que Ele está agora imerso na terra, gemendo e sofrendo, aguardando a libertação. A dor e a doença são causadas pela transgressão das leis da vida. Portanto, elas cristalizam o corpo denso, fortalecem o controle do corpo vital e atrasam o dia de nossa libertação, assim como a dele. Ao ajudar os doentes a alcançar a saúde e ensiná-los a viver em harmonia com as leis da vida para que possam mantê-la, estamos acelerando o dia de sua vinda. Que Deus abençoe nossos esforços e fortaleça nossas mãos nesta boa obra. Nosso método de cura não é inteiramente uma questão espiritual. Usamos meios físicos sempre que possível. Há até momentos em que enviamos nossos pacientes a um médico para que eles possam obter alívio rápido por meio de um tratamento específico que não podemos fornecer tão rapidamente por outros métodos. Além disso, a dieta do paciente recebe atenção cuidadosa, porque, naturalmente, como o corpo é formado de substâncias físicas, administramos medicamentos por meio de uma nutrição adequada. Além disso, a cura é realizada pelos irmãos maiores por meio de um grupo de auxiliares invisíveis que eles instruem. Esses auxiliares invisíveis são probacionistas que, durante o dia, vivem uma vida digna de serviço e, portanto, alinham-se ou ganham o privilégio de serem úteis por meio da instrumentalidade dos irmãos maiores à noite. Esses probacionistas reúnem-se em grupos de acordo com seus temperamentos e habilidades, sob a instrução de outros probacionistas que são médicos, e todos trabalham sob a direção dos irmãos maiores, que são, naturalmente, os espíritos guias por trás de todo o trabalho. O sistema para treinar e organizar uma banda de auxiliares invisíveis é realizado por meio do uso do eflúvio de seus corpos vitais. O primeiro desses eflúvios é obtido no momento em que o probacionista assina sua obrigação, e ele é renovado diariamente quando fazem sua entrada em seu relatório em branco. Enquanto permanecerem fiéis e viverem uma vida de pureza e serviço, eles formam um elo ininterrupto entre si e os irmãos maiores. Cada grupo de curadores é geralmente composto por 12 probacionistas, além de seu instrutor, e eles são geralmente retirados da mesma localidade, porque a noite é a mesma para todos eles. Não seria viável agrupar alguém que vive na Austrália com outro no Alasca, pois um estaria envolvido em seu trabalho diário enquanto o outro está em seu descanso noturno. No entanto, indivíduos de quase qualquer lugar na América do Norte ou do Sul experimentam mais ou menos as mesmas horas de descanso e recuperação. Esses probacionistas são então agrupados de acordo com seus signos ascendentes, para que possam formar um círculo completo. Quanto ao sistema usado para localizar aqueles que escreveram para a sede solicitando ajuda, o mesmo método é seguido como para encontrar os probacionistas. Ou seja, os solicitantes de assistência devem escrever sua carta de solicitação com caneta e tinta. Ao fazer isso, o papel fica impregnado com uma parte de seu corpo vital,
que é então extraído da carta pelos irmãos maiores. Essa substância serve como um indicador preciso da condição do indivíduo e também atua como uma chave de acesso para os auxiliares que trabalham no caso. Por meio dela, eles têm acesso livre ao corpo do paciente. Um número considerável de pacientes que procuram cura escreveu dizendo que viram e sentiram os auxiliares trabalhando tanto dentro quanto fora de seus corpos. Conforme a condição do paciente muda, o mesmo acontece com seu registro. Portanto, os pacientes são solicitados a escrever algumas palavras toda semana com caneta e tinta e enviá-las para a sede. Isso garante que os irmãos maiores estejam em contato constante com sua condição e possam dirigir inteligentemente o trabalho de restauração da saúde. Esse trabalho nunca cessa, é contínuo, pois o Sol está sempre ausente de uma parte do globo, e os probacionistas dessa região estão ativamente engajados em curar e ajudar durante suas horas de descanso corporal. Anatomicamente, o homem pertence à classe dos mamíferos cujas células vermelhas do sangue não possuem núcleo. Os núcleos encontrados no sangue de animais inferiores servem como um playground para os espíritos de grupo. No entanto, os animais superiores progrediram tanto no caminho da individualização que seu sangue está livre dessa influência. No feto, onde a mãe atua como o espírito de grupo durante as primeiras semanas, ela nucleia o sangue. Mas, assim que o ego começa seu trabalho, a primeira coisa que ele faz é desintegrar esses corpúsculos sanguíneos nucleados, e no momento do nascimento, nenhum deles permanece. O ego então se torna o mestre de seu veículo, uma herança que ninguém pode tirar sob nenhum pretexto. Fazê-lo constitui magia negra, consciente ou não. Embora um motivo benevolente, é claro, tenha algum efeito mitigador em outra direção, o fato permanece que se está pisando em terreno perigoso ao tentar interferir no sangue de alguém sem seu consentimento ou solicitação para tal tratamento. Há apenas uma exceção a essa regra. Crianças até a idade da puberdade são, por assim dizer, ainda uma parte de seus pais. Isso ocorre porque uma essência do sangue parental é armazenada na glândula timo, que a criança usa na produção de seu próprio suprimento durante a infância, enquanto o corpo de desejo está em processo de gestação. Com o passar do tempo, o suprimento na glândula timo diminui gradualmente, e a criança atinge cada vez mais a consciência de sua própria individualidade. Quando a glândula timo desaparece, o corpo de desejo amadureceu o suficiente para participar da alquimia de transmutar o esqueleto saturnino em um veículo jupiteriano, que incorporará a essência do corpo físico atual. A interferência com o sangue interrompe esse processo. Portanto, é apenas até a puberdade que um pai pode agir em nome de seu filho fornecendo o éter que permite ao auxiliar invisível trabalhar. O maior obstáculo à nossa atividade de cura vem da negligência dos pacientes. Nossas exigências são muito simples. Pedimos apenas que eles escrevam uma vez por semana com caneta e tinta, para que o eflúvio etérico emitido da mão durante a escrita possa fornecer aos nossos auxiliares invisíveis uma chave para acessar o sistema do paciente. No entanto, por mais simples que seja essa regra, alguns não a cumprem. Aqui está um caso em que uma pessoa sofreu por muitos anos com vértebras desalinhadas e foi curada por nosso tratamento, embora osteopatas, quiropráticos e vários outros que tentaram não conseguissem realinhar as vértebras. Como resultado, o pobre homem estava em constante dor, acamado na maior parte do tempo e completamente incapaz de trabalhar. O tratamento pelos nossos auxiliares invisíveis reposicionou as vértebras, e elas ainda permanecem no lugar. O homem começou a trabalhar e achou isso maravilhoso, mas, sentindo-se tão exaltado pela ideia de que estava completamente livre, desrespeitou nossas instruções de continuar escrevendo para que nossos auxiliares invisíveis tivessem a oportunidade de manter suas vértebras no lugar por tempo suficiente para que ficassem permanentemente alinhadas. Agora vem o caso seguinte, que prova que estávamos certos em pedir que ele o fizesse e que ele estava errado em não obedecer. Ele diz: "Não faz muito tempo, escrevi que estava curado e que pararia de escrever minhas cartas semanais, mas agora vejo que cometi um grande erro. Desde então, minhas costas têm doído quase o tempo todo, e estou começando a desenvolver ombros arredondados novamente. Embora as vértebras estejam no lugar onde a lesão ocorreu, parece que estou pedindo demais para que vocês me aceitem uma segunda vez, mas eu não percebi a influência que os auxiliares invisíveis tinham sobre mim e o quanto eu dependia deles." A panaceia espiritual.
Na vinda de Cristo à Terra, encontramos uma analogia entre a vinda de Cristo à Terra e a administração da panaceia espiritual. Segundo a lei, o que está em cima é como o que está embaixo. Cada célula pequena no corpo humano tem sua própria vida separada, mas acima dela está o ego, que dirige e controla todas as células para que hajam em harmonia. Durante certas doenças prolongadas, o ego fica tão focado no sofrimento que deixa de vitalizar as células completamente. Assim, as doenças físicas levam à inércia mental, e pode se tornar impossível livrar-se da doença sem um impulso especial que dissipe a névoa mental e reactive as atividades celulares. É isso que a panaceia espiritual faz. Assim como a vida de Cristo em Golgotá começou a dissipar a concha de medo criada pela lei inexorável que pairava como um manto sobre a terra, iniciando milhões de seres humanos no caminho da paz e da boa vontade, também, quando a panaceia é aplicada, a vida concentrada de Cristo que ela contém corre pelo corpo do paciente e infunde cada célula com um ritmo que desperta o ego aprisionado de sua letargia, restaurando a vida e a saúde. Para descrever a panaceia, uma experiência do autor será relatada. Numa noite memorável, ele foi mostrado no Templo Rosacruz uma substância com a qual o Espírito Universal poderia se combinar tão facilmente quanto grandes quantidades de amoníaco se combinam com água. 3 esferas estavam suspensas, uma acima da outra, no centro do templo. A esfera do meio ficava a meio caminho entre o chão e o teto e era muito maior que as outras 2, que pendiam acima e abaixo. Dentro da grande esfera central, havia uma menor contendo vários pacotes cheios dessa substância. Quando os irmãos se posicionaram em certos locais e a harmonia de certa música preparou o caminho, de repente, as 3 esferas começaram a brilhar com as 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Para a visão do escritor, tornou-se evidente que, durante o canto da fórmula, o recipiente que continha os pacotes mencionados ficou infuso com uma essência espiritual que não estava lá antes. Alguns deles foram usados posteriormente pelos irmãos com sucesso instantâneo. Diante deles, as partículas cristalizadas que envolvem os centros espirituais do paciente dissolviam-se como por magia, e a pessoa doente despertava para um reconhecimento da saúde e do bem-estar físico. Capítulo 3. A ciência da nutrição, princípios gerais. Sempre consideramos o veículo denso e os meios físicos disponíveis para melhorá-lo, tornando-o o melhor instrumento possível para o espírito. Só depois consideramos os meios espirituais para o mesmo propósito, já que incluímos todos os outros veículos também. Seguiremos esse método. O primeiro estágio visível de um embrião humano é uma pequena substância globular, polpuda ou gelatinosa, semelhante à albumina ou à clara de um ovo. Nesse glóbulo polpudo, várias partículas de matéria mais sólida aparecem. Essas aumentam gradualmente em volume e densidade até entrarem em contato umas com as outras. Os vários pontos de contato modificam-se lentamente em juntas ou dobradiças, e assim uma estrutura esquelética distinta de matéria sólida se forma gradualmente. Durante a formação dessa estrutura, a matéria polpuda circundante acumula-se e muda de forma até que finalmente se desenvolve no que é conhecido como feto. O feto continua a crescer, tornando-se maior, mais firme e mais completamente organizado até o nascimento, quando começa o estágio da infância. O mesmo processo de consolidação que começou com o primeiro estágio visível da existência ainda continua. O ser passa pelos diferentes estágios da infância, juventude, idade adulta e velhice, finalmente alcançando a mudança chamada morte. Cada um desses estágios é caracterizado por um aumento gradual no grau de dureza e solidez. Há um aumento gradual na densidade e firmeza dos ossos, tendões, cartilagens, ligamentos, tecidos, membranas e até mesmo da substância do estômago, fígado, pulmões e outros órgãos. As articulações tornam-se rígidas e começam a render quando movidas porque o fluido sinovial que as lubrifica e suaviza diminui em quantidade e torna-se muito espesso e pegajoso para cumprir seu propósito. O coração, cérebro, sistema muscular inteiro, medula espinhal, nervos, olhos e outras partes do corpo passam pelo mesmo processo de consolidação, tornando-se cada vez mais rígidos. Milhões e milhões de capilares minúsculos, que se ramificam e se estendem como os galhos de uma árvore por todo o corpo, gradualmente entopem e se transformam em fibras sólidas, não mais permeáveis ao sangue.
Os vasos sanguíneos maiores, tanto artérias quanto veias, endurecem, perdem sua elasticidade, encolhem e tornam-se incapazes de transportar a quantidade necessária de sangue. Os fluidos do corpo engrossam e tornam-se pútridos, cheios de matéria terrosa. A pele murcha, enruga e seca. O cabelo cai devido à falta de óleo. Os dentes decaem e caem devido à falta de gelatina. Os nervos motores começam a secar, e os movimentos do corpo tornam-se desajeitados e lentos. Os sentidos falham, a circulação sanguínea desacelera, estagna e congestiona nos vasos, à medida que o corpo perde cada vez mais seus poderes anteriores. Antes elástico, saudável, alerta, flexível, ativo e sensível, torna-se rígido, lento e sem resposta. Eventualmente, morre de velhice. A questão que surge agora é: qual é a causa dessa ossificação gradual? Os químicos parecem estar unânimes em sua opinião de que ela se deve principalmente a um aumento de fosfato de cálcio, matéria óssea, carbonato de cálcio, cal comum, e sulfato de cálcio, gesso de Paris, ocasionalmente com um pouco de magnésia e uma quantidade insignificante de outras substâncias terrosas. A única diferença entre o corpo da velhice e o da infância é a maior densidade, dureza e rigidez causadas pela maior proporção de matéria calcária e terrosa no primeiro. Os ossos de uma criança são compostos de 3 partes de gelatina para uma parte de matéria terrosa. Na velhice, essa proporção é invertida. Qual é a origem desse acúmulo mortal de matéria sólida? Parece axiomático que todo o corpo é nutrido pelo sangue e que tudo contido no corpo, de qualquer natureza, esteve primeiro no sangue. A análise mostra que o sangue contém substâncias terrosas do mesmo tipo que os agentes solidificantes. E note, o sangue arterial contém mais matéria terrosa do que o sangue venoso. Isso é muito importante. Mostra que, a cada ciclo, o sangue deposita substâncias terrosas. Portanto, é o transportador comum que sufoca o sistema. Mas seu suprimento de matéria terrosa deve ser renovado, caso contrário, não poderia continuar fazendo isso. Onde ele renova sua carga mortal? Só pode haver uma resposta para essa questão: dos alimentos e bebidas. Não há absolutamente nenhuma outra fonte. Os alimentos e bebidas que nutrem o corpo também devem ser a principal fonte da matéria calcária e terrosa que o sangue deposita por todo o sistema, causando decrepitude e, eventualmente, morte. Para sustentar a vida física, é necessário comer e beber, mas, como há muitos tipos de alimentos e bebidas, cabe a nós, à luz dos fatos anteriores, determinar se é possível identificar quais tipos contêm a menor proporção de matéria destrutiva. Se pudermos encontrar tais alimentos, podemos prolongar nossa vida, e do ponto de vista oculto, é desejável viver o maior tempo possível em cada corpo denso, especialmente após termos embarcado no caminho espiritual. Leva tantos anos para educar o corpo através da infância e juventude, tanto tempo para que cada corpo habitado se torne pelo menos um pouco responsivo ao controle do espírito, que quanto mais tempo pudermos preservar um corpo que se tornou suscetível aos impulsos espirituais, melhor. Portanto, é crucial que o aspirante consuma apenas aqueles alimentos e bebidas que depositam a menor quantidade de matéria endurecedora, mantendo também os órgãos excretores ativos. A pele e o sistema urinário são os salvadores da humanidade da morte prematura. Se não fosse por seu papel em eliminar a maior parte da matéria terrosa extraída de nossos alimentos, ninguém viveria até os 10 anos. Foi calculado que a água de nascente comum, não destilada, contém carbonato e outros compostos de cal em tal quantidade que a quantidade média consumida diariamente por uma pessoa na forma de chá, café, sopa, etc., ao longo de 40 anos, formaria um bloco sólido de giz ou mármore do tamanho de um homem. É também um fato significativo que, embora o fosfato de cálcio seja sempre encontrado na urina de adultos, ele está ausente na urina de crianças, porque nelas a rápida formação de ossos exige a retenção desse sal. Durante a gestação, há muito pouca matéria terrosa na urina da mãe, pois ela está sendo usada para construir o feto. Em circunstâncias normais, no entanto, a matéria terrosa é muito evidente na urina de adultos, e devemos a esse processo o fato de que a vida física chega até mesmo à sua duração atual. A água não destilada, quando ingerida, é o pior inimigo da humanidade, mas, quando usada externamente,
torna-se nossa melhor amiga. Ela mantém os poros da pele abertos, promove a circulação sanguínea e evita a estagnação, que proporciona a melhor oportunidade para a deposição do fosfato de cal mortal. Harvey, que descobriu a circulação sanguínea, afirmou que a saúde denota circulação livre e que a doença resulta da circulação obstruída do sangue. A banheira é uma grande ajuda para manter a saúde corporal e deve ser usada livremente pelo aspirante a uma vida superior. Tanto a transpiração sensível quanto a insensível removem mais matéria terrosa do corpo do que qualquer outro mecanismo. Enquanto o combustível é fornecido e o fogo é mantido livre de cinzas, ele continuará a queimar. Os rins desempenham um papel crucial na eliminação das cinzas do corpo. No entanto, apesar da vasta quantidade de matéria terrosa excretada pela urina, em muitos casos, o suficiente permanece para formar cálculos e pedras na bexiga, causando uma agonia indizível e, frequentemente, morte. Que ninguém se engane pensando que a água contém menos pedra porque foi fervida. A pedra que se forma no fundo da chaleira foi deixada para trás pela água evaporada que escapou como vapor. Se o vapor fosse condensado, obteríamos água destilada, que é uma ajuda importante para manter o corpo jovem. Não há absolutamente nenhuma matéria terrosa na água destilada, na água da chuva, na neve ou no granizo, exceto o que pode ser coletado do contato com telhados e outras superfícies. No entanto, café, chá ou sopa feitos com água comum, não importa o quanto sejam fervidos, não são purificados de suas partículas terrosas. Pelo contrário, quanto mais tempo são fervidos, mais carregados de cinza se tornam. Aqueles que sofrem de doenças urinárias nunca devem beber nada além de água destilada. Em geral, pode-se dizer que, entre os alimentos sólidos que consumimos, vegetais frescos e frutas maduras contêm a maior proporção de matéria nutritiva e a menor quantidade de substâncias terrosas. A nutrição adequada, administrada no momento certo e sob condições apropriadas, não apenas cura, mas também previne doenças. É comumente acreditado que o açúcar ou qualquer substância sacarina é prejudicial à saúde em geral, particularmente aos dentes, causando cáries e consequentes dores de dente. Isso é verdade apenas em certas circunstâncias. É prejudicial em certas condições, como distúrbios biliares e dispepsia, ou se for mantido na boca por muito tempo, como balas. No entanto, quando usado com moderação durante a boa saúde e quando sua quantidade é gradualmente aumentada à medida que o estômago se acostuma, o açúcar é considerado altamente nutritivo. A saúde dos trabalhadores negros melhorou significativamente durante a colheita de cana-de-açúcar, apesar do aumento do trabalho. Isso é atribuído unicamente à sua predileção pelo suco doce da cana. O mesmo é verdade para cavalos, vacas e outros animais nessas regiões, que desfrutam do xarope descartado dado a eles. Eles engordam durante a temporada de colheita, e seus pelos tornam-se brilhantes e lustrosos. Cavalos alimentados com cenouras por várias semanas desenvolverão um pelo sedoso devido aos sucos sacarinos desse vegetal. O açúcar é um item alimentar nutritivo e benéfico, e não contém cinzas. As frutas são uma dieta ideal. Na verdade, a árvore as desenvolveu para atrair animais e humanos a comê-las, para que as sementes possam ser dispersadas, assim como as flores atraem abelhas para um propósito semelhante. A fruta fresca contém a forma mais pura e benéfica de água, capaz de permear o sistema de maneira notável. O suco de uva é um solvente particularmente maravilhoso. Ele dilui e estimula o sangue, abrindo caminhos para capilares secos e entupidos. Se o processo não tiver ido longe demais, por meio de um tratamento com suco de uva não fermentado, pessoas com olhos fundos, pele enrugada e matez tornam-se rechonchudas, rosadas e cheias de vida. O aumento da permeabilidade permite que o espírito se manifeste mais livremente e com energia renovada. Considerando o corpo de um ponto de vista puramente físico, ele é o que poderíamos chamar de uma fornalha química, com o alimento como combustível. Quanto mais o corpo é exercitado, mais combustível ele requer. Seria imprudente para uma pessoa passar de uma dieta comum que a nutriu adequadamente por anos para um novo método sem considerar adequadamente qual seria o melhor para servir ao seu propósito. Simplesmente eliminar a carne da dieta de comedores habituais de carne, sem dúvida,
prejudicaria a saúde da maioria das pessoas. O único caminho seguro é experimentar e estudar a questão primeiro, usando o devido discernimento. Regras fixas não podem ser dadas, pois a dieta é tão individual quanto qualquer outra característica. Tudo o que pode ser feito é descrever a influência geral de cada elemento químico, permitindo que o aspirante desenvolva seu próprio método. Tampouco devemos permitir que a aparência de uma pessoa influencie nosso julgamento sobre sua saúde. Certas ideias gerais sobre a aparência de uma pessoa saudável são comumente aceitas, mas não há razão válida para julgar por elas. Bochechas rosadas podem ser um sinal de saúde em um indivíduo e de doença em outro. Não há regra específica pela qual a boa saúde possa ser conhecida, exceto a sensação de conforto e bem-estar que o indivíduo desfruta, independentemente das aparências. A água é o grande solvente, o nitrogênio ou proteína é o construtor essencial da carne, embora contenha alguma matéria terrosa. Carboidratos ou açúcares são os principais produtores de energia. Gorduras geram calor e armazenam força de reserva. Cinzas são a base de minerais e entopem o sistema. Não devemos temer obter muito pouco disso para construir ossos. Pelo contrário, não podemos ser cuidadosos o suficiente para obter o mínimo possível. Uma caloria é uma unidade simples de calor. Em uma libra de castanhas do Brasil, por exemplo, como compradas no mercado, 49,6% são resíduos, cascas, mas os 50,4% restantes contêm 1.485 calorias. Isso significa que cerca da metade do que é comprado é desperdício, mas o restante contém o número mencionado de calorias. Para obter a maior força de nosso alimento, devemos prestar atenção ao número de calorias que ele contém, pois elas fornecem a energia necessária para nosso trabalho diário. O chocolate é o alimento mais nutritivo que temos. No entanto, o cacau em sua forma em pó é o mais perigoso de todos os alimentos, pois contém 3 vezes mais cinzas do que a maioria dos outros e 10 vezes mais em alguns casos. É um alimento poderoso e também um veneno poderoso, pois entope o sistema mais rapidamente do que qualquer outra substância. Claro, inicialmente, algum estudo será necessário para garantir a melhor dieta, mas isso compensa em saúde e longevidade e garante o uso livre do corpo, tornando possível o estudo e a aplicação a coisas superiores. Após algum tempo, a pessoa se tornará tão familiarizada com o assunto que nenhuma atenção especial será necessária. Deve-se lembrar que nem todas as substâncias químicas nos alimentos estão disponíveis para uso pelo corpo, pois há certas porções que o corpo se recusa a assimilar. Dos vegetais, digerimos cerca de 83% das proteínas, 90% das gorduras e 95% dos carboidratos. Das frutas, assimilamos aproximadamente 85% das proteínas, 90% das gorduras e 90% dos carboidratos. O fósforo é o elemento particular por meio do qual o ego pode expressar o pensamento e influenciar o corpo físico denso. É também um fato que a proporção e variação dessa substância correspondem ao estado e estágio da inteligência de um indivíduo. Idiotas têm muito pouco fósforo, pensadores brilhantes têm muito. E no reino animal, o grau de consciência e inteligência é proporcional à quantidade de fósforo no cérebro. Portanto, é de grande importância que o aspirante que usará seu corpo para trabalho mental e espiritual forneça a seu cérebro a substância necessária para esse propósito. A maioria dos vegetais e frutas contém alguma quantidade de fósforo, mas é um fato peculiar que a maior proporção é encontrada nas folhas, que geralmente são descartadas. Ele é encontrado em quantidades consideráveis em uvas, cebolas, sálvia, feijões, cravos, abacaxis, folhas e caules de muitos vegetais e também no suco de cana-de-açúcar, mas não no açúcar refinado. A tabela a seguir mostra as proporções de ácido fosfórico em alguns alimentos. 100 partes de cevada seca contém 210 partes de ácido fosfórico. Feijões, 292 partes. Beterrabas, 167 partes. Folhas de beterraba, 690 partes. Trigo sarraceno, 170 partes. E cenouras secas, 3.195 partes. Folhas de cenoura, 9.963 partes. Sementes de linhaça, 880 partes. Caules de linhaça, 118 partes. Pastinacas, 111 partes. Folhas de pastinaca, 190 partes.
Em conclusão, o aspirante deve escolher alimentos que sejam mais fáceis de digerir, pois quanto mais facilmente a energia é extraída do alimento, mais tempo o sistema tem para se recuperar antes que seja necessário reabastecer seu suprimento. O leite nunca deve ser bebido como se bebe um copo d'água. Tomado dessa forma, ele forma um grande pedaço de queijo no estômago, que é bastante impermeável à ação dos sucos gástricos. Deve ser bebido em pequenos goles, para que forme muitos pequenos glóbulos no estômago, que são facilmente assimilados. Frutas cítricas são poderosos antissépticos, e cereais, especialmente o arroz, são antitoxinas altamente eficazes. Tendo agora explicado, de um ponto de vista puramente material, o que é necessário para o corpo denso, consideraremos o assunto de uma perspectiva oculta, levando em conta os efeitos sobre os dois corpos invisíveis que o interpenetram. A raiva é um exemplo disso. Em tais momentos, todo o sistema muscular está tenso, e nenhum trabalho árduo é tão exaustivo quanto um acesso de raiva. Às vezes, ele deixa o corpo prostrado por semanas. Pode-se ver a necessidade de melhorar o corpo de desejo controlando o temperamento, poupando assim o corpo denso do sofrimento causado pela ação descontrolada do corpo de desejo. Olhando a questão de um ponto de vista oculto, toda a consciência no mundo físico resulta da luta constante entre o corpo de desejo e o corpo vital. A tendência do corpo vital é suavizar e construir. Sua principal expressão é através do sangue, glândulas e também do sistema nervoso simpático. Uma vez que o corpo de desejo ganhou entrada na fortaleza, ele influencia o sistema nervoso e muscular voluntários. Quando começou a desenvolver o coração em um músculo voluntário, a tendência do corpo de desejo era endurecer. Por sua vez, ele invadiu o domínio do corpo vital, ganhando posse do vaso e fabricando os corpúsculos brancos do sangue. Estes não são os policiais do sistema, como a ciência atualmente acredita, mas sim destruidores. O corpo de desejo usa o sangue para transportar esses pequenos destruidores por todo o corpo. Eles passam pelas paredes das artérias e veias sempre que o desconforto é sentido, especialmente em momentos de grande raiva. Nessas ocasiões, a torrente de forças no corpo de desejo faz com que as artérias e veias inchem, abrindo caminho para que os corpúsculos brancos entrem nos tecidos do corpo, onde estabelecem bases para a matéria terrosa que, em última análise, destrói o corpo. Dada a mesma quantidade e tipo de alimento, uma pessoa com uma disposição calma e alegre viverá mais, desfrutará de melhor saúde e será mais ativa do que uma pessoa que se preocupa ou perde a paciência frequentemente. Esta última produzirá e distribuirá mais corpúsculos brancos destrutivos por todo o seu corpo do que a primeira. Se um cientista analisasse os corpos dessas duas pessoas, ele encontraria consideravelmente menos matéria terrosa no corpo da pessoa gentil e amável em comparação com a rabugenta. Essa destruição ocorre constantemente, e é impossível manter todos os destruidores afastados, nem é essa a intenção. Se o corpo vital tivesse controle ininterrupto, ele continuaria construindo e reconstruindo, usando toda a energia disponível para esse propósito. Não haveria consciência nem pensamento. É porque o corpo de desejo governa e endurece as estruturas internas que a consciência se desenvolve. Houve um tempo no passado distante em que expelíamos matéria sólida de nossos corpos, como fazem os moluscos, deixando o corpo macio, flexível e sem ossos. Mas, durante aquela era, nossa consciência era tão fraca e vaga quanto a dos moluscos hoje. Antes que pudéssemos progredir mais, tornou-se necessário reter essas estruturas. Observou-se que o estágio de consciência em qualquer espécie é proporcional ao desenvolvimento de sua estrutura esquelética. O ego deve ter ossos sólidos com medula vermelha semifluida para produzir corpúsculos vermelhos para sua expressão. Isso representa o maior desenvolvimento do corpo denso. Razão para uma dieta vegetariana. A maioria das pessoas considera uma refeição sem carne incompleta, porque, desde tempos imemoriais, assumiu-se que a carne é o alimento mais forte disponível. Todos os outros alimentos foram considerados meros acompanhamentos de um ou mais tipos de carne numa refeição. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. A ciência demonstrou por meio de experimentos que o alimento vegetal invariavelmente tem maior poder de sustentação. A razão para isso é clara quando examinamos a questão de uma perspectiva esotérica.
A lei da assimilação afirma que nenhuma partícula de alimento pode ser incorporada ao corpo até que tenha sido dominada pelo espírito residente, porque o espírito deve ser o governante absoluto e incontestável do corpo, governando as vidas celulares como um autocrata. Caso contrário, cada célula agiria independentemente, como fazem na decadência, quando o ego partiu. É evidente que, quanto mais fraca a consciência de uma célula, mais fácil é dominá-la e mais tempo ela permanecerá sob controle. Diferentes reinos têm diferentes veículos, consequentemente, diferentes níveis de consciência. O reino mineral tem apenas um corpo denso e uma consciência comparável ao transe mais profundo. Portanto, seria mais fácil assimilar alimentos retirados diretamente do reino mineral, e esses alimentos permaneceriam no corpo por um período mais longo, reduzindo a necessidade de comer frequentemente. No entanto, o organismo humano vibra tão rapidamente que é incapaz de assimilar diretamente minerais inertes. Sal e substâncias semelhantes passam pelo sistema rapidamente sem serem assimilados. O ar está cheio de nitrogênio, que precisamos para reparar o desgaste corporal. Respiramos ele em nosso sistema, mas não podemos assimilá-lo, nem qualquer outro mineral, até que tenha sido primeiro transmutado no laboratório da natureza e incorporado às plantas. As plantas possuem tanto um corpo denso quanto um corpo vital, permitindo-lhes realizar esse trabalho. Sua consciência é semelhante a um sono profundo sem sonhos, tornando fácil para o ego dominar as células vegetais e mantê-las em um estado sugestionável por um longo tempo. Isso explica o grande poder de sustentação dos alimentos baseados em plantas. Nos alimentos animais, as células já passaram por uma maior individualização. Como os animais possuem um corpo de desejo que lhes dá uma natureza passional, segue-se que, quando comemos carne, é mais difícil dominar essas células. Elas têm uma consciência animal semelhante a um estado de sonho, e tais partículas não permanecerão subjugadas por muito tempo. É por isso que uma dieta baseada em carne requer quantidades maiores e refeições mais frequentes em comparação com uma dieta de vegetais ou frutas. Se dessemos um passo além e consumíssemos a carne de animais carnívoros, estaríamos perpetuamente famintos, porque as células desses animais são altamente individualizadas, e, portanto, buscam sua liberdade muito mais rapidamente. Esse princípio é bem ilustrado pelos casos de lobos, abutres e canibais, que se tornaram proverbiais por sua fome insaciável. Além disso, como o fígado humano é pequeno demais para lidar adequadamente com uma dieta convencional baseada em carne, fica claro que, se um canibal subsistisse inteiramente de carne humana, em vez de usá-la como uma iguaria ocasional, ele logo pereceria. Embora um excesso de carboidratos, açúcares, amidos e gorduras cause pouco dano ao sistema, sendo expelido pelos pulmões como gás carbônico ou pelos rins e pele como água, um excesso de carne também é queimado, mas deixa para trás ácido úrico venenoso. Está se tornando cada vez mais reconhecido que, quanto menos carne consumirmos, melhor será para nosso bem-estar. É natural buscar alimentos da melhor qualidade, mas toda a carne animal contém as toxinas da decomposição. O sangue venoso está cheio de dióxido de carbono e outras substâncias nocivas enquanto viaja para os rins ou poros da pele para ser expelido como urina ou suor. Essas substâncias repugnantes estão presentes em todas as partes da carne que consumimos, e ao comer esse alimento, estamos enchendo nossos corpos com venenos tóxicos. Muitas doenças estão diretamente ligadas ao nosso consumo de carne. Há também amplas evidências de que uma dieta carnívora promove ferocidade. A conhecida selvageria de feras predadoras e a crueldade de certas tribos nativas americanas que comem carne servem como exemplos. Por outro lado, a imensa força e natureza gentil do boi, elefante e cavalo demonstram os efeitos de uma dieta baseada em plantas em animais. Da mesma forma, as nações vegetarianas pacíficas do Oriente fornecem evidências irrefutáveis contra o consumo de carne. A partir do momento em que adotamos uma dieta vegetariana, eliminamos uma das maiores ameaças à saúde, ou seja, a putrefação de partículas de carne presas entre os dentes. Esse não é um argumento menor a favor da adoção de um estilo de vida vegetariano. Frutas, cereais e vegetais são, por sua própria natureza, lentos para apodrecer. Cada partícula contém uma enorme quantidade de éter que os mantém vivos e frescos por um longo tempo. Em contrapartida,
O éter que interpenetra os alimentos baseados em plantas é muito pequeno no início. No entanto, muitos deles, longe de serem prejudiciais, são na verdade altamente antissépticos, particularmente frutas cítricas como laranjas, limões e toranjas, sem mencionar o rei de todos os antissépticos, o abacaxi, que frequentemente foi usado com sucesso como cura para a temida difteria, que é apenas outro nome para a dor de garganta séptica. Assim, em vez de envenenar o trato digestivo com elementos em putrefação, como a carne faz, as frutas limpam e purificam o sistema. O abacaxi, em particular, é superior à pepsina, e nenhuma crueldade diabólica está envolvida em obtê-lo. Existem 2 sais no corpo que são altamente vitais e representam os 12 signos do zodíaco. Esses sais são necessários para construir o corpo, mas não são sais minerais, como comumente se supõe. Eles são baseados em plantas. Os minerais carecem de um corpo vital, e a assimilação só ocorre por meio do corpo vital. Portanto, devemos obter esses sais do reino vegetal. Os médicos afirmam extraí-los, mas não sabem que o fogo usado no processo expulsa e destrói o corpo vital da planta, da mesma forma que a cremação trata nosso corpo, deixando apenas os restos minerais. Portanto, se desejarmos repor o suprimento de qualquer sal em nosso corpo, devemos obtê-lo de plantas não cozidas. Para os doentes, é assim que deve ser administrado. No entanto, não devemos concluir que todos devem parar de comer carne e viver apenas de vida vegetal crua em nosso estágio atual de evolução. Muito poucos podem fazer isso. Devemos ser cuidadosos para não elevar as vibrações de nossos corpos rápido demais, porque, para continuar nosso trabalho nas condições atuais, devemos ter um corpo adequado para a tarefa. No entanto, devemos sempre manter esse pensamento conosco. No crânio, na base do cérebro, há uma chama que queima continuamente na medula oblonga, na cabeça da medula espinhal, como o fogo no altar do tabernáculo. É de origem divina. Essa chama emite um zumbido, como o zumbido de uma abelha, que é a nota-chave do corpo físico. É emitida pelo arquétipo que constrói e consolida essa massa de células conhecida como nosso corpo. O fogo queima alto ou baixo, brilhante ou fraco, dependendo de como o alimentamos. Há fogo em tudo na natureza, exceto no reino mineral, que carece de um corpo vital e, portanto, não tem caminho para a entrada do espírito de vida. Reabastecemos esse fogo sagrado em parte por meio das forças solares que entram no corpo vital por meio do contraparte etérica do baço, e de lá, para o plexo solar, onde é colorido e, em seguida, levado para cima através do sangue. Também absorvemos fogo do fogo vivo presente nos alimentos crus que comemos, assim assimilando, olhando o consumo de carne de uma perspectiva ética, é contra uma concepção superior matar para comer. Nos tempos antigos, o homem caçava como uma fera selvagem, cruel e impiedosa. Agora, ele obtém sua carne no açougue, onde nenhum dos nauseantes cenários do matadouro o perturba. Se cada pessoa tivesse que visitar esses lugares sangrentos, onde horrores são encenados diariamente apenas para satisfazer um hábito prejudicial e não natural que causa mais doenças e sofrimentos do que até mesmo o vício do álcool. Se cada um tivesse que manejar a faca sangrenta e mergulhá-la na carne trêmula de sua vítima, quanta carne comeríamos? Muito pouca. Para evitar fazer esse trabalho repulsivo nós mesmos, forçamos outros a permanecerem naquele recinto sangrento, matando milhares de animais todos os dias da semana, brutalizando-os a tal ponto que o Senhor não permite que sirvam em um júri em um caso de pena capital, pois perderam todo o respeito pela vida. Os animais que matamos também clamam contra esse assassinato. Uma nuvem de escuridão e ódio paira sobre as grandes cidades de matadouros. A lei protege gatos e cães da crueldade, e ficamos felizes quando pequenos esquilos nos parques da cidade vêm pegar comida de nossas mãos. Mas, assim que há dinheiro a ser ganho com a carne ou a pele de um animal, o homem desrespeita seu direito de viver e torna-se seu inimigo mais perigoso, criando e alimentando-o apenas para lucro, impondo sofrimento e dificuldades a um semelhante por causa do ouro. Temos uma dívida pesada a pagar às criaturas inferiores, que deveríamos estar orientando, mas, em vez disso, estamos assassinando. A grande lei que sempre trabalha para corrigir abusos relegará, com o tempo, o hábito de comer animais abatidos ao monte de lixo das práticas obsoletas, assim como o canibalismo é agora.
A natureza de um predador é comer qualquer animal que cruzar seu caminho, e seus órgãos são projetados para exigir essa dieta para sobreviver. No entanto, tudo está constantemente evoluindo para algo superior. Em seus estágios iniciais de desenvolvimento, o homem se assemelhava às feras de presa em certos aspectos. No entanto, ele está destinado a se tornar como Deus. Portanto, em algum momento, ele deve parar de destruir para começar a criar. O consumo de carne, no passado, estimulou a engenhosidade humana em um nível inferior e serviu à nossa evolução. Mas agora estamos no limiar de uma nova era onde o autossacrifício e o serviço trarão crescimento espiritual à humanidade. A evolução da mente trará sabedoria além da nossa maior concepção, mas, antes que seja seguro nos confiar essa sabedoria, devemos nos tornar tão gentis quanto pombas. Caso contrário, estaríamos propensos a usá-la para propósitos egoístas e destrutivos, tornando-a uma ameaça inconcebível para nossos semelhantes. Para evitar isso, adotar uma dieta vegetariana é necessário. Fomos ensinados que não há vida no universo além da vida de Deus, que nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser, que sua vida anima tudo o que existe. Assim, entendemos naturalmente que, sempre que tiramos uma vida, destruímos a forma construída por Deus para sua manifestação. Os animais inferiores são espíritos em evolução com sensibilidade. É seu desejo por experiência que os leva a construir suas várias formas, e, quando tiramos suas formas, privamo-los da oportunidade de ganhar experiência, dificultando sua evolução em vez de ajudá-la. O dia virá em que sentiremos uma profunda repulsa pela ideia de tornar nossos estômagos o cemitério dos cadáveres de animais abatidos. Todos os verdadeiros cristãos se absterão de comer carne por pura compaixão. Eles perceberão que toda vida é a vida de Deus, e causar sofrimento a qualquer ser senciente é errado. Em muitos lugares onde a Bíblia fala de carne, fica muito claro que não se refere à carne real. O capítulo em Gênesis onde o alimento é primeiro atribuído ao homem afirma que ele deve comer de toda árvore e erva com sementes, e elas servirão como alimento. Os povos mais evoluídos ao longo da história abstiveram-se de carne. Por exemplo, vemos Daniel, um homem santo e sábio, implorando para não ser forçado a comer carne, mas para receber pulsos para comer, junto com seus companheiros. Disse que os filhos de Israel no deserto desejavam carne, e seu Deus ficou irritado com eles como resultado. Há um significado esotérico na alimentação da multidão, onde peixes foram usados como alimento. No entanto, olhando puramente de uma perspectiva material, podemos resumir nossa resposta reiterando que um dia pararemos de comer carne e peixe, assim como superamos o canibalismo. Qualquer licença concedida em tempos bárbaros desaparecerá na futura era altruísta, quando sensibilidades mais refinadas nos despertarem para uma consciência mais plena dos horrores envolvidos em satisfazer um gosto carnívoro. A necessidade de uma dieta atraente e equilibrada. Na mais sublime de todas as orações, Cristo nos ensina a orar por nosso pão de cada dia. Mas, nas condições modernas atuais, com que frequência recebemos uma pedra em vez de pão? Aqui, por causa de nossa civilização complexa, métodos de armazenamento a frio e outras abominações, nosso alimento é tal que, em geral, em vez de nutrir o corpo como deveria, ele nos esgota e nos torna sujeitos a várias doenças. A indigestão é uma acusação muito leve do suprimento de alimentos na maioria dos lugares onde o público come. Mesmo em casa, o que é colocado na mesa para nutrir, sustentar e construir o corpo em saúde é frequentemente apenas uma fachada para a comida, mascarada sob vários condimentos e temperos como sendo saborosa. Geralmente comemos para agradar nosso paladar, em vez de nutrir nossos corpos. Por outro lado, não se pode negar que algumas pessoas que se declaram cientificamente e sensatamente treinadas em culinária se declaram vegetarianas e são muito rígidas em suas noções de como o alimento deve ser preparado. Elas parecem desconsiderar completamente o fato de que o alimento pode ser feito agradável ao paladar, além de saudável e nutritivo. Não há incompatibilidade entre os requisitos de uma culinária adequada e o prazer que ela proporciona ao paladar. Na verdade, pode-se dizer que, se o alimento não for preparado de maneira a ser agradável ao paladar, além de saudável e nutritivo, ele não está cumprindo seu propósito. O paladar nos foi dado para que possamos desfrutar de nosso alimento, para que,
por assim dizer, o recebamos com alegria e o acolhamos em nossos corpos, pois isso favorece a assimilação e a nutrição. Por outro lado, alimentos desagradáveis são detestáveis para o receptor, portanto, não são tão fáceis de assimilar. Esse fato deve ser mantido em mente. O que importa não é quanto comemos, mas quanto assimilamos. É possível que alguns que foram incorretamente instruídos no assunto mais importante da nutrição tenham sido informados de que leguminosas, como ervilhas e feijões, substituirão a carne, e assim começaram a consumir esses vegetais em grandes quantidades após descartarem a carne. É perfeitamente verdade que os feijões contêm mais proteína do que a carne, mas a proteína dos feijões não é assimilada tão facilmente. Há resíduos pesados e ácido úrico nesses alimentos que devem ser levados em conta, a menos que sejam contrabalançados por muitos vegetais verdes, resultados desastrosos certamente seguirão. É importante lembrar, no entanto, que vegetais verdes não devem ser consumidos na mesma refeição com leguminosas pesadas. Há outros que, após abandonarem uma dieta baseada em carne, começam a viver de pão, batatas e alimentos amiláceos semelhantes, com o resultado de que se tornam desnutridos e anêmicos. Uma dieta satisfatória deve ser adequadamente equilibrada em todos os aspectos, e apenas na medida em que estudamos o sistema alimentar necessário para manter nossos corpos em boa saúde podemos esperar alcançar os resultados desejados. A dieta, como a saúde, é determinada individualmente, e nenhum padrão geral pode ser estabelecido. Ao mesmo tempo, pode-se afirmar sem medo de erro que, quanto menos carne consumirmos, melhor será nossa saúde em geral. No entanto, se quisermos dispensar completamente a carne, é absolutamente essencial que estudemos uma tabela de valores alimentares para que possamos obter as proteínas necessárias dos vegetais que comemos. Nenhum homem pode ir a uma mesa comum e obter nutrição suficiente se comer apenas os vegetais fornecidos como acessórios para a carne. Ele deve ter feijões, ervilhas, nozes e alimentos semelhantes ricos em proteínas para substituir a carne, ou ele morrerá de fome. O papel dos estimulantes na evolução. O álcool, que fermenta fora do sistema, está sendo substituído pelo açúcar, que fermenta dentro. No passado, um estimulante era indispensável para despertar o espírito humano da letargia trazida por uma dieta de carne. Os banais nos templos antigos, que hoje nos enchem de horror, eram então de imenso valor para o desenvolvimento humano. À medida que o consumo de açúcar aumenta, o consumo de álcool diminui, e, ao mesmo tempo, o nível moral sobe gradualmente. As pessoas tornam-se mais altruístas e mais semelhantes a Cristo na proporção do uso do estimulante não intoxicante. Portanto, o movimento de temperança é um dos fatores mais poderosos para acelerar a vinda de Cristo. É evidente que o progresso evolutivo está elevando os reinos inferiores, assim como a humanidade. Os animais, particularmente as espécies domesticadas, estão se aproximando da individualização, e sua retirada da manifestação já começou. Como resultado, com o tempo, será impossível obter carne. Então, o sino tocará pela morte do rei álcool, pois apenas os comedores de carne desejam licor. Enquanto isso, a vida vegetal está se tornando mais sensível. Os ramos laterais das árvores produzem mais abundantemente do que os ramos verticais, porque, nas plantas, assim como em nós, a consciência resulta das atividades antagônicas das correntes de desejo e da força vital. Os membros laterais são arrastados ao longo de todo o seu comprimento pelas correntes de desejo que cercam nosso planeta e agem tão poderosamente nas espinhas horizontais dos animais. As correntes de desejo despertam a vida vegetal dormente nos membros laterais a um grau de consciência superior ao das ramificações verticais, que são atravessadas longitudinalmente pelas correntes vitais que irradiam do centro da Terra. Assim, com o tempo, as plantas também se tornarão sensíveis demais para serem usadas como alimento, e outra fonte precisará ser buscada. Hoje, temos uma habilidade considerável para trabalhar com substâncias químicas minerais, moldando-as em casas, navios e todas as coisas externas que evidenciam nossa civilização. Somos mestres dos minerais fora de nossos corpos, mas impotentes para assimilá-los e usá-los dentro de nosso sistema para construir nossos órgãos até que a vida vegetal tenha transmutado cristais em cristaloides.
Nosso trabalho com minerais no mundo externo está elevando sua vibração e preparando o caminho para seu uso interno direto por meio da alquimia espiritual. Por meio disso, construiremos o templo do espírito, conquistaremos o pó de onde viemos e nos qualificaremos como verdadeiros mestres maçons, preparados para trabalhar em esferas superiores. Jejum como meio de cura e fator de crescimento da alma. Podemos facilmente conceber que há mais pessoas no Ocidente que morrem de comer demais do que de comer de menos. Em certas condições, jejuar por 1 ou 2 dias é sem dúvida benéfico, mas, assim como há epicuristas e glutões, há também outros que vão ao extremo oposto e jejuam excessivamente. Aqui reside um grande perigo. A melhor abordagem é comer com moderação e com os alimentos apropriados. Dessa forma, o jejum não será necessário. Se estudarmos a química dos alimentos, descobriremos que certos alimentos têm propriedades valiosas para o sistema em tempos de desordem. Quando tomados adequadamente, o alimento é verdadeiramente um medicamento. Todas as frutas cítricas, por exemplo, são esplêndidos antissépticos, prevenindo assim doenças. Todos os cereais, especialmente o arroz, são antitoxinas, matando doenças e os germes da putrefação. Conhecendo essas propriedades medicinais de diferentes alimentos, podemos facilmente garantir um suprimento do que precisamos para curar nossas doenças comuns por meio do alimento, em vez de pelo jejum. Nas dispensações antigas, sacrifícios de touros e cabras eram exigidos como expiação pelo pecado, porque o homem naquela época valorizava suas posses materiais ainda mais do que hoje e sentia profundamente a perda quando forçado a desistir delas para esse propósito. No altar dos sacrifícios, os homens eram obrigados a oferecer suas posses mais valiosas por cada transgressão, e Deus era apresentado como um capataz severo, cujo desagrado era perigoso de incorrer. Mas sempre houve um ensino esotérico, agora promulgado esotericamente, que não aceita o sacrifício de um animal, dinheiro ou outras posses, mas exige que cada pessoa faça um sacrifício de si mesma. Isso foi ensinado aos aspirantes nas antigas escolas de mistérios quando os preparavam para o rito místico de iniciação. Eles eram instruídos nos mistérios do corpo vital, como ele é composto de 4 éteres, etc. O aspirante era completamente ensinado sobre as funções dos 2 éteres inferiores em comparação com os 2 superiores. Ele sabia que todas as funções puramente animais do corpo dependiam da densidade dos éteres inferiores e que os 2 éteres superiores compunham o corpo de dever, que era o veículo de serviço. Ele naturalmente aspirava a cultivar essa vestimenta gloriosa por meio da abnegação e restringindo as propensões da natureza inferior, como fazemos hoje. Esses fatos foram mantidos em segredo das massas, como deveria ter sido, mas alguns neófitos com excesso de zelo para alcançar seus objetivos, não importando como, esqueceram que é apenas por meio do serviço e da abnegação que a vestimenta nupcial dourada, composta dos 2 éteres superiores, é cultivada. Eles pensaram que a máxima oculta ouro no crisol, forjado no fogo, leve como os ventos, cada vez mais alto significava apenas que, desde que a natureza inferior, o entulho, fosse expulsa, não importava como, e se eles pudessem encontrar um método fácil, deixariam apenas o ouro composto dos 2 éteres superiores, o corpo vital, no qual poderiam entrar no mundo invisível sem impedimentos. Eles raciocinaram que, como o éter químico é o agente da assimilação, ele poderia ser eliminado do corpo vital pela inanição do veículo físico. No entanto, os resultados obtidos por esses indivíduos equivocados e seus seguidores estavam longe do que era pretendido. Com o treinamento nas escolas de mistérios, o candidato era primeiro ensinado que o corpo é o templo de Deus e que profaná-lo, destruí-lo ou mutilá-lo de qualquer forma é um grave pecado. A indulgência no apetite é um pecado, uma prática contaminante que traz alguma retribuição, mas não é mais repreensível do que a prática de jejuar para o crescimento da alma. A vida correta não é jejuar nem se exceder, mas fornecer ao corpo os elementos necessários para mantê-lo no estado adequado de saúde, força e eficiência como um instrumento do espírito. Portanto, jejuar para o crescimento da alma é um método pseudo que tem exatamente o efeito oposto ao que foi projetado por seus criadores míopes. O valor em saúde dos alimentos indigestos. Pode parecer absurdo à primeira vista dizer que, quanto mais indigestos forem nossos alimentos, mais saudáveis eles podem ser,
mas há uma verdade profunda nisso quando considerado do ponto de vista esotérico. Alimentos que são rapidamente digeridos e assimilados fornecem energia imediata, mas muitas vezes contêm altas quantidades de matéria terrosa que, com o tempo, contribui para o endurecimento do corpo, como discutido anteriormente. Por outro lado, alimentos que são mais difíceis de digerir, como certos vegetais fibrosos e frutas ricas em éter, requerem mais esforço do corpo para processar, o que estimula a atividade do corpo vital e promove a eliminação de toxinas. Esses alimentos, quando consumidos com moderação e de forma equilibrada, ajudam a manter o corpo em um estado de vitalidade sem sobrecarregá-lo com depósitos calcários. A chave está na qualidade vibracional do alimento. Alimentos vivos, como frutas frescas, vegetais crus e grãos integrais, contêm uma alta proporção de éter, que é a força vital que interpenetra o corpo físico e o mantém em harmonia com as leis cósmicas. Esses alimentos indigestos no sentido de requererem mais trabalho digestivo são, na verdade, mais benéficos porque estimulam o corpo a se purificar e a manter um equilíbrio energético. Por exemplo, vegetais folhosos como couve e espinafre, ou frutas como abacaxis e uvas, não apenas nutrem o corpo físico, mas também elevam a vibração do corpo vital, permitindo maior conexão com os planos espirituais. O papel da água destilada e da purificação. Como mencionado anteriormente, a água destilada é um dos maiores aliados na manutenção da juventude e da saúde do corpo. A água comum, cheia de minerais terrosos como carbonato de cálcio, contribui para o acúmulo de substâncias endurecedoras no corpo. A água destilada, por outro lado, atua como um solvente puro, ajudando a dissolver e eliminar esses depósitos. Do ponto de vista esotérico, a água destilada também é um veículo para a purificação espiritual, pois sua pureza permite que ela seja impregnada com vibrações superiores. Quando consumida com intenção consciente, ela pode atuar como um condutor para as energias curativas do corpo vital, promovendo a regeneração celular e a harmonia energética. A influência da mente na cura. Max Endel enfatiza que a mente desempenha um papel central na cura esotérica. A mente não é apenas um agente de pensamento, mas também um canal para a energia espiritual que pode influenciar diretamente o corpo físico. Quando a mente está em um estado de harmonia, fé e obediência às leis espirituais, ela se torna um ponto focal para a energia curativa divina. Isso é evidente nos ensinamentos de Cristo, onde a fé do paciente era essencial para a cura. A mente, quando alinhada com o propósito superior, pode direcionar as forças vitais para restaurar o equilíbrio em todos os níveis do ser. A prática da meditação, como ensinada pela Irmandade Rosa Cruz, é uma ferramenta poderosa para alinhar a mente com essas forças curativas. Através da meditação na luz divina, o indivíduo pode limpar bloqueios energéticos nos corpos sutis, permitindo que a energia vital flua livremente e restaure a saúde. Além disso, a visualização criativa, onde o indivíduo imagina a luz curativa permeando áreas específicas do corpo, pode acelerar o processo de regeneração. O uso da astrologia médica na cura. A astrologia médica, conforme explorada por Endel, é uma ciência precisa que conecta as influências planetárias aos órgãos e sistemas do corpo humano. Cada signo do zodíaco governa uma parte específica do corpo, e os trânsitos planetários podem indicar períodos de vulnerabilidade ou força para esses órgãos. Por exemplo, Áries governa a cabeça e o cérebro. Touro governa a garganta e o pescoço. Câncer governa o estômago e o sistema digestivo. Virgem governa os intestinos e o sistema nervoso. Ao compreender essas correspondências, o curador esotérico pode identificar as causas astrais de desequilíbrios físicos e recomendar tratamentos que alinhem o paciente com as energias cósmicas favoráveis. Por exemplo, durante um trânsito desafiador de Saturno, que pode causar constrição energética, o curador pode recomendar práticas como banhos de luz colorida ou o uso de ervas específicas para contrabalançar essas influências. A importância da cor e do som na cura vibracional. A cura vibracional, outro pilar da abordagem Rosa Cruz, utiliza a luz, a cor e o som para restaurar o equilíbrio energético. Cada cor tem uma vibração específica que ressoa com diferentes centros energéticos do corpo, chakras. Por exemplo, vermelho estimula o chakra raiz,
promovendo vitalidade física. Azul acalma o chakra da garganta, ajudando na comunicação e expressão. Verde harmoniza o chakra do coração, promovendo equilíbrio emocional. Da mesma forma, o som, seja através de música, mantras ou frequências específicas, pode realinhar as vibrações do corpo. Endel destaca que os antigos curadores sacerdotes usavam cânticos e instrumentos musicais para criar harmonias que ressoavam com as forças vitais do paciente, promovendo a cura em níveis profundos. A conexão entre sono e regeneração. O sono é um estado essencial para a cura, pois é durante o sono que o corpo vital se desconecta parcialmente do corpo físico, permitindo a reparação e a regeneração. Durante o sono, os auxiliares invisíveis da Irmandade Rosacruz podem trabalhar mais eficazmente, pois a resistência da mente consciente é reduzida. Endel explica que o corpo etérico, que é o molde energético do corpo físico, é reparado e fortalecido durante o sono, permitindo que a energia vital flua livremente para os órgãos e tecidos. Para maximizar os benefícios do sono, é importante manter um ambiente harmonioso, livre de distrações e vibrações negativas. A prática de uma breve meditação ou oração antes de dormir pode alinhar o indivíduo com as forças espirituais, facilitando o trabalho dos auxiliares invisíveis. Capítulo 4. A alquimia da regeneração espiritual e física. A cura esotérica, conforme ensinada por Max Endel e pela Irmandade Rosacruz, não se limita à restauração da saúde física, mas é um processo alquímico que busca a transmutação do ser em todos os seus níveis: físico, emocional, mental e espiritual. A alquimia, longe de ser apenas a transformação de metais visa em ouro, é, em sua essência, uma ciência sagrada que visa purificar e elevar a consciência humana, alinhando-a com as leis universais. Neste capítulo, exploraremos como os princípios alquímicos podem ser aplicados à regeneração do corpo e da alma, promovendo uma saúde vibrante e um despertar espiritual que prepare o indivíduo para a nova era de amor e serviço. A alquimia como processo de transformação. Na tradição esotérica, a alquimia é descrita como o processo de purificação e transmutação, onde o chumbo da natureza inferior é transformado no ouro da consciência divina. No contexto da cura, esse chumbo representa os bloqueios energéticos, os padrões de pensamento negativos, os desejos egoístas e os desequilíbrios físicos que impedem o fluxo harmonioso da energia vital. O ouro, por outro lado, é o estado de harmonia, onde o corpo físico vibra em sintonia com o corpo vital, o corpo de desejo e o espírito, permitindo que o indivíduo expresse plenamente sua natureza divina. A alquimia espiritual começa com a purificação. Assim como o alquimista medieval aquecia o crisol para queimar as impurezas do metal, o aspirante espiritual deve submeter seu ser a um processo de purificação através da disciplina, da introspecção e da prática espiritual. Isso inclui a purificação do corpo físico por meio de uma dieta vibracionalmente elevada, a purificação da mente através da meditação e do controle dos pensamentos, e a purificação do coração por meio do amor altruísta e do serviço aos outros. O papel da vontade na regeneração. Um dos pilares da alquimia espiritual é a vontade consciente. Endel enfatiza que a cura verdadeira exige a cooperação ativa do paciente, um princípio que ecoa nas palavras de Cristo: "Tua fé te curou". A vontade é o fogo alquímico que impulsiona a transformação. Quando o indivíduo alinha sua vontade com a vontade divina, ele se torna um canal para as forças curativas do cosmos. Essa vontade não é apenas um desejo passivo, mas uma força ativa que se manifesta através de ações concretas, como a prática de hábitos saudáveis, a obediência às leis espirituais e a dedicação ao crescimento interior. Por exemplo, a prática da respiração consciente, uma técnica frequentemente utilizada pelos Rosacruzes, é um ato de vontade que facilita a regeneração. Ao inspirar profundamente e visualizar a entrada de luz divina no corpo, o aspirante fortalece o corpo vital, permitindo que ele repare os tecidos físicos e desbloqueie os centros energéticos. Essa prática, quando realizada regularmente, promove não apenas a saúde física, mas também a clareza mental e a conexão espiritual. A regeneração através dos elementos. Na alquimia esotérica, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, desempenham um papel crucial na regeneração.
Cada elemento corresponde a um aspecto do ser humano e pode ser utilizado para restaurar o equilíbrio. Terra. Relacionada ao corpo físico, a terra é nutrida por alimentos puros e vibrantes, como frutas frescas e vegetais crus, que fornecem os minerais necessários sem sobrecarregar o sistema com matéria terrosa. A prática de caminhar descalço na natureza também conecta o indivíduo às energias telúricas, promovendo aterramento e estabilidade. Água. Como solvente universal, a água destilada limpa o corpo de toxinas físicas e energéticas. Banhos ritualísticos, onde a água é impregnada com intenções espirituais, podem purificar o corpo etérico e dissolver bloqueios emocionais. Ar. O ar, associado à mente e ao corpo vital, é revitalizado pela respiração consciente e pela exposição a ambientes naturais. A prática de pranayama, ou controle da respiração, aumenta a absorção de prana, a energia vital que sustenta todos os processos de cura. Fogo. O fogo representa a vontade divina e a energia espiritual. A meditação na chama interna, localizada na medula oblonga, como descrito por Endel, ativa o fogo sagrado que queima as impurezas e desperta os centros espirituais. Ao trabalhar conscientemente com esses elementos, o aspirante pode acelerar o processo de regeneração, transformando seu corpo em um templo digno do espírito. A influência das vibrações cósmicas. A regeneração alquímica também está profundamente conectada às vibrações cósmicas que permeiam o universo. A Irmandade Rosacruz ensina que o cosmos é um vasto campo de energia, onde cada planeta, estrela e constelação emite vibrações que influenciam a vida na Terra. A astrologia médica, como mencionada anteriormente, é uma ferramenta para compreender essas influências e utilizá-las para a cura. No entanto, além do diagnóstico, a alquimia espiritual envolve sintonizar-se com essas vibrações através de práticas como a contemplação das estrelas, a meditação em horários astrológicos favoráveis e o uso de símbolos sagrados que ressoam com as energias planetárias. Por exemplo, durante um trânsito de Júpiter, que é associado à expansão e à benevolência, o aspirante pode focar em práticas que promovam a generosidade e o crescimento espiritual, como a doação altruísta ou a meditação no chakra do coração. Da mesma forma, durante um trânsito de Mercúrio, que governa a mente e a comunicação, a prática de afirmações positivas e visualizações criativas pode fortalecer o corpo mental e facilitar a cura de distúrbios relacionados ao sistema nervoso. O serviço como catalisador da regeneração. Um dos ensinamentos centrais da Irmandade Rosacruz é que a verdadeira regeneração só ocorre através do serviço altruísta. O ato de servir aos outros, sem esperar recompensa, purifica o corpo de desejo e eleva a vibração do indivíduo. Quando o aspirante se dedica a ajudar os outros, seja por meio da cura, do ensino ou de atos de bondade, ele cria um canal direto para a energia divina, que flui através dele para curar tanto a si mesmo quanto aos outros. Endel destaca que o serviço é a chave para a transmutação do corpo de desejo, que é frequentemente o maior obstáculo à cura. Os desejos egoístas e as emoções negativas, como raiva e medo, criam bloqueios energéticos que se manifestam como doenças físicas. Ao substituir esses desejos por amor e compaixão, o aspirante dissolve esses bloqueios, permitindo que a energia vital flua livremente e restaure a saúde. A panaceia espiritual e a nova era. Na alquimia Rosacruz, a panaceia espiritual é o ápice do processo de regeneração. Como descrito no capítulo anterior, a panaceia é uma substância infusa com a essência de Cristo, que desperta as células do corpo e restaura a harmonia. No entanto, a verdadeira panaceia não é apenas uma substância externa, mas a própria consciência crística que reside dentro de cada indivíduo. Quando o aspirante desperta essa consciência através da purificação, da vontade e do serviço, ele se torna um canal vivo para a cura divina, capaz de transformar não apenas seu próprio corpo, mas também o mundo ao seu redor. Essa regeneração é essencial para a preparação da nova era, onde a humanidade viverá em harmonia com as leis do amor e da unidade. A Irmandade Rosacruz ensina que estamos nos aproximando do Dia do Senhor, uma era em que a humanidade superará a doença, a dor e a morte através da pureza e do alinhamento com o divino. A alquimia da regeneração é, portanto, não apenas um processo individual, mas um passo coletivo em direção a esse futuro glorioso. Conclusão.
A cura como um processo holístico. A cura esotérica, conforme apresentada por Max Zendel, é um processo que transcende a mera eliminação de sintomas físicos. Ela envolve a harmonização do corpo, da mente e do espírito, alinhando o indivíduo com as leis cósmicas que governam a existência. Por meio de práticas como meditação, nutrição consciente, astrologia médica, cura vibracional e cooperação ativa com os curadores espirituais, o indivíduo pode alcançar não apenas a saúde física, mas também um despertar espiritual que o conecta à fonte divina. Os ensinamentos da Irmandade Rosacruz, conforme descritos, oferecem um caminho prático e profundo para a cura, enfatizando a importância da obediência, da fé e do serviço altruísta. A verdadeira cura não é apenas a restauração do corpo, mas a transformação da alma, levando-a a um estado de harmonia com o universo. Como Endel conclui, a cura é um processo de transformação interior, equilíbrio energético e despertar espiritual, e aqueles que seguem esse caminho podem encontrar não apenas saúde, mas também a plenitude do ser.